Então, olá a todos e todas, dando continuidade ao nosso curso, nós vamos falar hoje sobre o Teorema dos Resíduos, e para fazer o paralelo com o Teorema dos Resíduos, eu vou falar aqui de um resultado da aula 16, que nós vimos, se você tiver dentro de um domínio de definição da função, então imagina que você tem um domínio U aqui, tá certo? Onde a função U, onde a função F é holomorfa, então holomorfa ou analítica, né? Agora que a gente sabe que é sinônimo, e você tem uma curva suave por parte, orientada no sentido horário, gama, dentro do domínio U, cujo a trajetória da curva e o interior da curva está dentro do domínio U. Então nós vimos aqui que isso vai implicar que a integral de f de z dz é igual a zero, tá certo? Se a função f for holomorfa. Então, o que acontece quando a função f não é holomorfa no interior da curva gama? Nós vamos permitir agora que apareçam algumas singularidades isoladas da função na região interior à curva gama, tá? Aqui, observa que a função é holomorfa em U. Eu estou supondo que tanto a gama quanto o interior de gama, que eu estou marcando agora aqui, ó, achurando, estejam contidos em U. Mas suponha que agora a função tenha singularidades isoladas na região interior à curva. O que acontece? A gente vai ver o que a gente vai ver antes de ver o que acontece, a gente vai falar no teorema dos resíduos, tá? O teorema dos resíduos vai ajudar a entender o que acontece. A gente vai expressar essa integral em termos de resíduos. Então, o que é um resíduo? Então, suponha que você tem uma função f com uma singularidade isolada em Z0. A gente vai definir o resíduo de f em Z0, vai denotar por rés de f Z0, como o coeficiente A-1 da expansão da série de Laurent. Lembra que quando eu estou supondo uma singularidade isolada, eu tenho um anel, a função é holomorfa, por hipótese, num anel desse tipo aqui, né? Um disco deletado, que a gente sabe que é um anel, se escreve como um anel Z0, de centro Z0, raio interior 0 e raio exterior R. Então, essa função tem uma expansão em série de Laurent, tá certo? Nesse disco deletado. A nz menos Z0 elevado a n. O coeficiente de A menos 1, observa que o coeficiente de A menos 1 é que acompanha o termo que Z menos Z0 elevado a menos 1, ou, se você quiser, A menos 1 dividido por Z menos Z0. Tá certo? Então, esse coeficiente de A menos 1 a gente vai chamar de resíduo de F em Z0. E nós vimos lá, quando nós vimos a expansão em série de Laurent, que o AN, a gente viu uma fórmula para o AN. Deixa eu apagar aqui, eu vou, para não ficar muito poluído. Então lembra que aqui, se aqui for AN, nós vimos que a fórmula era o quê? F de Z, Z menos Z0 elevado a N mais 1. Tá certo? Essa era a fórmula do coeficiente geral da série de Laurent. De forma que se você colocar o N igual a menos 1, o que vai acontecer? Vai ficar Z menos Z0 elevado a menos 1 mais 1, 0. Esse termo Z menos Z0 não vai aparecer. Então, de forma que o A menos 1 seja exatamente a integral da F. Então, o A menos 1, que por definição é o resíduo da F em Z0, é 1 sobre 2π integral de gama F, F de Z dz. E lembra que esse S é qualquer raio entre o raio interior e o exterior. Então, aqui, como no caso você está pegando o disco deletado, tá certo? O Z0 não está no conjunto. Suponha que aqui seja o disco deletado. Esse S vai ser qualquer raio, qualquer disco, de fato, contido no anel de raio S. Tá certo? E só a última observação, você pode estar perguntando assim, poxa, o que o A-1 tem de especial? Por que ele não considerou o A-2, o A-3, o A-4, o A0? O que o A-1 tem de especial? Então, eu vou lembrar aqui, eu vou dar uma ideia para vocês, o que o A-1 tem de especial. Lembra que quando nós vimos lá a unicidade da série de Laurent, ficou claro que a gente poderia integrar
termo a termo, essa expansão em série de Loran. Ou seja, quando eu faço a integral de f de z, isso aqui vai ser somatório, vai acabar sendo somatório de n igual a menos 1 até infinito. A integral estaria fora, só que eu posso colocar a integral para dentro do somatório. Ou seja, a gente diz que a gente pode fazer a integração termo a termo. Então vai ficar a integral de AN, z menos E0 elevado a n. Tá certo? Então, o que esse termo A menos 1 tem de especial? É o fato de só o termo correspondente a ele não ter primitiva. Então, lembra que vocês viram lá com o professor Yunis que essa integral aqui, olha, z menos E0, se você pegar a gama S, a mesma gama S, essa integral aqui, pessoal, vale quanto? Vale 2πi. A gama S está orientada no sentido anti-horário, tá certo? Só que se você pegar qualquer outra aqui, olha, integral dz sobre z menos E0 elevado a n, isso vai ser zero para qualquer n diferente de menos 1, tá? Então, todos os outros termos z menos E0 elevado a n, para n diferente de menos 1, tem permitido. Isso, desculpa, diferente de 1. Se eu enxergar isso aqui como dz, z menos E0 elevado... Desculpa, só para ficar coerente. Então, integral de dz, integral de dz, o dz entra por último, né? Integral de z menos E0 elevado a n dz é igual a zero para qualquer n diferente de menos 1, tá? Ou seja, quando o n for menos 1, essa integral é a integral de cima, dz sobre z menos E0, que é 2πi. Vocês vimos essa conta várias vezes. E para qualquer n diferente de menos 1, isso vai ser zero. Por quê? Porque tem primitiva. De fato, a primitiva vai ser quem? Você integra isso aí, né? Bem parecido com o cálculo 1. A integral disso vai ser o quê? Somar n mais 1 ao expoente e dividir por n mais 1. Então, a derivada disso, de fato, é o z menos E0 elevado a n. Se tem primitiva, nós vimos que, portanto, a integral num caminho fechado vai ser zero, tá certo? Então, é isso que o coeficiente A menos 1 tem de especial. E aqui eu estou mostrando, eu estou dando, como a gente pode integrar termo a termo, eu estou acabando dando uma outra demonstração que, de fato, o A menos 1 é 1 sobre 2πi integral de f de z dz, né? Porque o único termo que vai sobreviver nessa integração termo a termo vai ser quem? Vai ser o 2πi A menos 1. Para todo n diferente de menos 1, a integral vai ser zero, tá certo? Então, olha só, vamos ver agora alguns exemplos. Nós vimos que a expansão do E elevado a 1 sobre z, em torno do zero, em C estrela, que é C menos zero, que também é um anel, era o que está no lado direito. Integral de 1 sobre... somatório de n igual a zero até infinito, 1 sobre n fatorial, 1 sobre z elevado a n. Ou seja, isso aqui vai ser o quê? Vai ser 1 sobre z mais 1 sobre 2 z ao quadrado. Ou melhor, aqui eu esqueci o 1, né? 1 mais 1 sobre z mais 1 sobre 2 fatorial, que é 2z ao quadrado, assim por diante. Então, o termo correspondente a 1 sobre z é o 1, tá certo? O termo que está acompanhando z elevado a menos 1, no caso aqui o z0 é 0, é 1. Ou se você quiser, 1 sobre 1 fatorial. Então, o resíduo da f em z0 é 1. Já a função hz seno de z sobre z, nós vimos que ela é uma singularidade removível. Então, a expansão dela só tem termos o quê? De 0 em diante. Tá certo? De fato, nós vimos lá que o AN, deixa eu ver se eu lembro, era 1 sobre 2n mais 1 fatorial, tá certo? Melhor, isso. O termo correspondente a z elevado a 2n vai ser 1 sobre 2n mais 1 fatorial. Nós vimos lá a expansão do seno. Que basicamente é pegar a série do seno e dividir por z. Então, observa que nesse caso, o A menos 1 é zero, porque não tem, a parte analítica é identicamente nula, porque a singularidade é removível.
o A menos 1 é zero e, portanto, a singularidade é removível e, portanto, o resíduo vai ser zero. E essa observação vale em geral, tá? Qualquer singularidade removível, o resíduo vai ser sempre zero na singularidade porque não tem a parte analítica. Todos os termos de ordem negativa são zero, em particular o A menos 1. Então a gente vai começar a ver o teorema do resíduo. Só um momento, pessoal, para eu ligar o ventilador aqui que está muito calor. Então agora a gente vai ver o teorema dos resíduos, que diz o que é integral quando tem um número finito de singularidades dentro na região interior à curva gama. Então suponha que você tem uma função holomorfa em conjunto aberto U, com exceção do número finito de pontos, que vão ser singularidades isoladas. A gente vai supor que todos esses pontos estão no interior da curva gama, tá? Então aquela situação já não ocorre mais, né? Você tem aqui o aberto U, tá certo? Eu vou fazer o desenho considerando a parte que interessa mais daqui a pouco. Aqui está a curva gama, orientada no sentido anti-horário, e você tem aqui as singularidades, número finito de singularidades na região interior à curva. Então ele diz que a integral da função, a integral de linha sobre a curva gama, vai ser 2πi somatório de todos os resíduos nas singularidades. Então como é que a gente faz isso? Olha, eu vou começar escolhendo para cada singularidade um disco, um círculo gama J centrado em cada uma das singularidades, de forma que esses discos sejam 2 a 2 disjuntos e também não tem interseção com a curva gama. Então é exatamente a situação que está aí na figura. Tá certo? Então eu tenho a curva gama, eu não estou desenhando um aberto U mais, tá? Então tem essa curva gama contínua num aberto U. Cada uma das singularidades, número finito de singularidades, eu vou considerar um disco orientado também no sentido anti-horário, centrado neles. Então eu estou exatamente na situação de quê? Do teorema de extensão de Cauchy-Gaussat. O que diz o teorema de extensão de Cauchy-Gaussat? A integral sobre a curva gama é o somatório das integrais em cada uma das integrais sobre os círculos orientados no sentido anti-horário, gama 1, gama 2 até gama n. Tá? É exatamente aquela situação do teorema de Cauchy-Gaussat. Observa que isso vale porque todas já estão orientadas no sentido anti-horário. Então você tem essa fórmula. Mas, finalmente, por definição, o que a gente sabe? A gente sabe que o resíduo, olha, que o resíduo de f em zj é exatamente a integral de gama j, tá certo? fz dz sobre 2πi. A gente acabou de ver isso lá em cima. Isso é a fórmula do resíduo, é a fórmula... Melhor. Vou relembrar, a gente viu isso aqui, né? Essa fórmula aqui. Então, o resíduo é 1 sobre 2πi, a integral no círculo gama j. Então, portanto, a integral passo 2π multiplicando, a integral em gama j é 2π vezes o resíduo. Substituo na fórmula de cima, eu tenho o teorema dos resíduos, tá? Então, ele é uma aplicação direta do teorema de extensão de Cauchy-Gaussat. Certo? Então, vamos ver um exemplo. Calcule a integral de seno hiperbólico de z sobre z elevado a sexta dz. Eu vou calcular essa integral sobre a circunferência de raio 1, centrada na origem, tá? Orientada no sentido anti-horário. Vocês acabaram de escrever para mim na lista, vocês acabaram usando essa derivada, né? A derivada do seno hiperbólico vai ser quem? Vai ser o cosseno hiperbólico se n é ímpar, e vai ser o seno hiperbólico se o n é par. Tá certo? Então, lembra que a derivada do... Isso acaba acontecendo por quê? Porque a derivada do seno hiperbólico é o cosseno hiperbólico e vice-versa, né? A derivada do cosseno hiperbólico é o seno hiperbólico. Então, o que nós temos, pessoal? Com isso, isso aqui eu não escrevi, mas
o seno hiperbólico de 0 é 0 e o cosseno hiperbólico de 0 é igual a 1, isso implica que a seno hiperbólica é uma função inteira, a série de Taylor dela, que é somatório da derivada de seno hiperbólico enésima avaliada em 0 sobre n fatorial z elevado a n, vai ficar só os ímpares, porque todas as derivadas de ordem par, o seno vai ser seno de 0, que é 0, tá certo? Então, a expansão em série de Taylor do seno hiperbólico é o quê? Somatório de n igual a 0 até infinito, de z elevado a 2n mais 1 sobre 2n mais 1 fatorial. Está bem parecida com a do seno, só que a do seno tem uma alternância. Até falei errado lá em cima, né? Porque o seno tem que ainda aqueles termos de ordem menos 1 elevado a n, acompanhando esse 2n mais 1 fatorial, né? Então tá aí a expansão do seno hiperbólico, então consigo automaticamente também a expansão do seno hiperbólico sobre z a sexta. Então o seno hiperbólico sobre z a sexta vai ser o quê? Lá na fórmula de cima eu vou dividir por 6, vai ficar 2n mais 1 menos 6, tá certo? Então vai ficar z elevado a 2n menos 5 sobre 2n mais 1 fatorial. E aqui eu expandi, eu escrevi a parte principal, tá? E dei também o primeiro termo da parte analítica, que é z sobre 7 fatorial. E aqui está a parte analítica. Isso vale para qualquer z em C estrela, ou seja, a gente acabou de escrever a série de Loran em torno em C menos 0, que é um anel. Então, por isso, quem é o coeficiente que acompanha 1 sobre z, que é o resíduo? É 1 sobre 5 fatorial. Então, o resíduo de f em z0 vai ser exatamente 1 sobre 5 fatorial, que é 1 sobre 120, né? Tá? Só que a origem é uma singularidade isolada, é a única singularidade isolada dessa função. A função seno de z sobre z a sexta só não é analítica na origem. Então, posso fazer um desenho aqui. Qual é a situação? Eu estou integrando no círculo de raio 1. E a origem é a única singularidade isolada. Aqui, ou melhor, aqui eu não quero pontilhado, eu quero cheio mesmo, né? Opa. Várias vezes nós queremos desenhar pontilhado, né? Aqui é mais fácil, que eu quero desenhar o círculo cheio mesmo de raio 1. Então, portanto, eu estou integrando aqui nessa curva. Melhor. Eu estou integrando sobre essa curva, gama, raio 1. E a única singularidade dessa curva no interior, a região gama, é a origem, tá certo? Então, o que diz o teorema dos resíduos? Essa integral vai ser 2πi vezes o resíduo de f em 0. O resíduo de f em 0 a gente acabou de ver que é 1 sobre 120. Então, 2πi vezes 1 sobre 20 dá πi sobre 60. A gente acabou de calcular a integral, calculando de fato o resíduo na origem. Esse método, eu não me arrisco a dizer exceção, que vai depender muito das situações que a gente vai encontrar na prática. Mas observa que para calcular o resíduo no exemplo anterior, nós expandimos de fato a série de Loran da função no anel C estrela, ou então mais geralmente no disco dilentado centrado na singularidade. Só que isso para outras situações pode ser muito trabalhoso, tá? Então a ideia não é, melhor, nem sempre vai dar para fazer isso de uma maneira muito simples, tá? Então você poderia pensar, então para calcular o resíduo basta fazer sempre a série de Loran. Nós vamos ver que para polos tem resultados que simplificam essa conta. Observa que nós já vimos que para a singularidade removível o resíduo é sempre zero, porque a parte analítica não existe. Para a singularidade essencial, sim, a ideia é que você vai acabar recorrendo à série de Loran, só que para polos tem vários resultados que nós vamos ver a seguir. E uma outra observação, que essa integral também que você poderia pensar em calcular o resíduo, também, em geral, pode ser muito trabalhoso fazer essa integral. Então, o que acontece muitas vezes é ao contrário. A gente calcula de alguma maneira o resíduo expandindo a função, tá? Ou algum outro resultado, e você automaticamente tem a integral. Então, tirando a singularidade essencial e as removíveis, que a gente já sabe que o resíduo é zero, a gente agora vai ver um resultado para polos para calcular o resíduo.
Então, o primeiro dele diz o seguinte, olha, suponha que você tem uma função, tá, que tem um polo de ordem m no ponto z0. Então, ele dá uma fórmula aí, olha, o resíduo vai ser 1 sobre menos 1, 1 sobre m menos 1 fatorial, o limite da derivada de ordem m menos 1 da função z menos z0 elevado a m vezes f de z. Tá? Isso se o m for maior que 1. Se o m for 1, ou seja, se o polo for simples, basta você calcular então o limite quando z vai para z0 de z menos z0 f de z. Então, como é que a gente mostra esse resultado? Então, eu já trouxe aqui pronta a proposição 6.1, que nós vimos na aula passada, tá? Que dizia que se uma função holomorfa é um polo de ordem m, se somente se a função f se escreve como g sobre z menos z0 elevado a m, onde g é uma função holomorfa definida em toda a vizinhança de z0, tá certo? Observa que a f não é definida em toda a vizinhança porque o z0 é a singularidade isolada de f, mas a g vai ser. E além disso, a g avaliada em z0 é diferente de zero. Então a gente vai ver agora que essa g tem tudo a ver com esse limite aí, tá? Inclusive a gente poderia escrever, ao invés desse limite, escrever esse resultado em termos da g. A gente vai comentar sobre isso. Então como é que a gente observa isso? Olha, como a f é um polo de ordem m, ela tem uma expansão desse tipo, am sobre z menos z0 elevado a m, e aí as potências vão baixando, né? Até o resíduo de f de z0 sobre z menos z0, porque eu já escrevi resíduo de f de z0, porque aqui é exatamente o a menos 1, né? Tá certo? Assim por diante. Mais a parte analítica, somatório de n igual a zero até infinito, a n z menos z0 elevado a n. E é bom eu frisar aqui é que o AM, o A menos M, é claro que é diferente. O A menos M é diferente de zero porque o polo é de ordem M, por hipótese, tá certo? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode multiplicar ambas essas expressões de cima por z menos z0 elevado a m. Então, eu vou ter z menos z0 elevado a m f de z. Quando eu multiplicar o lado direito por z menos z0 elevado a m, observa que o z menos z0 elevado a m corta com... Quando eu multiplicar ele por esse primeiro termo, ele vai cortar... Deixa eu reduzir isso aqui, que eu não preciso dele por enquanto. Quando eu multiplicar pelo primeiro termo, ele vai cortar com z menos z elevado a m, o denominador vai ficar só o a menos m. O segundo termo é o a menos m mais 1, z menos z0 elevado a, dividido por z menos z0 elevado a m menos 1, que quando eu multiplicar por z menos z0 elevado a m, vai ficar esse segundo termo aqui, assim por diante. Quando eu multiplicar o elevado a m por esse termo aqui, vai ficar quem? O resíduo z menos z0 elevado a m menos 1. Tá certo? E aqui na parte analítica vai somar m, n mais m. Então observa que isso aqui é uma função holomorfa, porque antes de multiplicar já era, eu estou multiplicando por z menos z0 elevado a m. E eu tenho essa parte aqui que é um polinômio, tá certo? De grau no máximo m menos 1. Se o resíduo for diferente de zero, vai ser grau exatamente m menos 1. Mas é grau no máximo m menos 1. Então, olha só, o que acontece se o m for 1? Se o m for 1, a expressão de cima de fato é isso aqui, ó. Deixa eu escrever. A expressão de cima vai ficar a menos 1 mais somatório de n igual a zero até infinito, a n, z menos z0 elevado a n mais 1. Tá certo? Isso aqui se o m for igual a 1, se o polo for simples. Ora, como é que você consegue, então, recuperar o a menos 1? Basta fazer limite dos dois lados, que o lado direito vai para zero, porque observa que o lado direito... É claro que isso aqui você pode escrever assim também, né? Esse termo aqui, o lado direito, outra maneira de escrever ele é escrever assim, né? Z menos Z0, somatório de n igual a zero até infinito, a n, z menos Z0 elevado a n. Isso aqui se o m for 1.
Então, portanto, isso tem um zero em Z0, porque tem esse fator Z menos Z0 multiplicando, tá certo? Então, se o lado direito, quando eu faço o limite dos dois lados, isso vai para... Eu recupero o A menos 1, porque esse termo aqui vai para zero, porque é uma função analítica, tá certo? Então, o limite basta fazer o Z igual a Z0 nessa função. Sobra só o A menos 1 do lado direito. E do lado esquerdo eu tenho exatamente o limite da... Quando Z vai para Z0, de Z menos Z0 vezes F de Z. E se o M não for 1, o M for maior que 1, o que a gente faz? Se o M for maior que 1, basta você derivar, você fazer a derivada de ordem M mais 1 dos dois lados. Então, quando você faz a derivada de ordem M mais 1, todo essa primeira parte aqui vai ser zero, olha. Por que vai ser zero? Porque isso aí, o máximo termo é Z menos Z0 elevado a M menos 2. Então, quando você deriva isso M menos uma vez, isso já é zero. Quando você derivar M menos uma vez, isso aqui vai ficar exatamente M menos 1 fatorial resíduo. FZ0. E aqui também, ó, como é ordem N mais M, quando você derivar M menos uma vez, quando você fizer o limite Z indo para Z0, vai para zero também. Depois que você derivar e fazer o Z indo para zero. Ou seja, após derivar o lado esquerdo M menos uma vez e fazer o limite, sobra no lado direito M menos 1 fatorial vezes o resíduo. Então, portanto, a gente tem essa fórmula aqui, resíduo é 1 sobre M menos 1 fatorial. Perdão. Vezes a derivada de ordem M menos 1 de Z menos A0 elevado a M F de Z. Tá certo? Então, observação, pessoal. Deixa eu voltar aqui. Porque essa proposição 6.4 tem tudo a ver com a proposição 6.1. Observa que a gente pegou F de Z e multiplicou por Z menos A0 elevado a M. E olha a proposição 6.1. Quando você passa o Z menos A0 elevado a M multiplicando por F de Z, você tem o quê? F de Z, Z menos A0 elevado a M, é exatamente a G de Z. Então, de fato, o F de Z, Z menos A0 elevado a M, em princípio não está definido em Z0, porque a F não está, mas a gente viu aqui, ó, relembrou aqui, que é uma série de Taylor analítica numa vizinhança cheia de Z0. Isso é exatamente o que vai gerar a G de Z, tá certo? A G de Z, então, é a extensão analítica de Z menos A0 elevado a M F de Z, que tem uma singularidade removível em Z0. Então tem tudo a ver. Isso aqui, de fato, é a G de Z, né? Tá? Tendo tudo a ver, esse limite aqui, ó, que você derivou essa função M menos uma vezes, de fato vai ser o quê? Derivar a função G M menos uma vezes. Tá certo? E dividir por M menos 1 fatorial. Então, você fazendo aquela paralelo lá com a proposição 6.1, o resíduo, em termos da G da proposição 6.1, é derivar M menos uma vez, avaliar em Z0 e dividir por M menos 1 fatorial. E só a última observação, que eu separei essa fórmula aqui em duas. Deixa eu minimizar isso aqui de novo. Opa! O que é isso? Não. Eu separei essa fórmula aqui em duas. Tá certo? Eu separei, no caso, M maior que 1 e M igual a 1. Só que você pode considerar que isso é um caso só. Se você... essa convenção é bem interessante, que em vários momentos ajuda a simplificar fórmulas. Se você considerar que a derivada de ordem zero é a própria função, ou seja, você não fez nada, essa fórmula aqui vale para qualquer m, tá certo? Porque quando m igual a 1, o que aparece aqui? Derivada de ordem zero, z menos z0 elevado a 1 f de z, que é a própria z menos z0 vezes f de z. E aqui aparece 1 sobre 0 fatorial, que é 1. 0 fatorial, lembra que é igual a 1. Tá certo? Então, se você considerar que para m igual a 0, a derivada zeroésima é igual a função, tá valendo isso. Por exemplo, posso falar rápido aqui também, olha. Uma outra convenção que isso é interessante, quando você escreve a fórmula da derivada enésima de f mais g. Isso aqui fica bem parecido com o binômio de Newton. Isso é somatório de k igual a 0 até n,
de N escolhe K, derivada enésima de K, aqui suponha que é em Z, né? Isso vale também, claro, no cálculo 1. Vezes a derivada N menos Késima de Z. Tá certo? Só que em alguns momentos vai aparecer derivada zeroésima. Por convenção, a derivada zeroésima de Z é a própria função. Então, quando você faz essa convenção, o binômio de Newton para a derivada, ou seja, a derivada enésima de uma soma, você tem uma fórmula bem parecida com o binômio de Newton. Então, vamos ver o cálculo do resíduo. Rafael, Eu. posso fazer um comentário? Pode fazer. Só que quando a singularidade é removível, o resíduo sempre é zero. Isso. O que tem? Não, nada, só comentar. Não, eu tinha comentado. Você dormiu, hein, aluno? Eu comentei isso. Tá, ok, Lá em desculpa. cima. Você não. Tá, tudo bem. Acontece. Então, o que eu tenho, né? Vamos calcular os resíduos do polo de Z sobre Z menos 1 ao quadrado vezes Z mais I. Então, eu vou começar observando o seguinte. Só para o controle do meu tempo, deixa eu ver. Tá. Então, vamos calcular esse resíduo. O que a gente vai começar observando para calcular resíduo? A gente vai usar a fórmula anterior. Tá? Só fazer um comentário da fórmula anterior. Observa que ela aparece o que aqui? Ela aparece uma derivada enésima, melhor, de ordem m-1 de uma função, de um produto. Isso também a gente vai utilizar essa fórmula quando esse m não for muito grande. E sendo bem honesto, vai ser no máximo para m igual a 2 que vai aparecer aqui. Essa fórmula vale para m em geral, só que se a função for muito complicada e o m também for muito grande, esse limite torna-se complicado. Então, em termos práticos, não vai ser tão interessante. Então, para funções que sejam, digamos, fáceis de manipular, né, funções simples, e que esse limite também seja simples, isso também vai acarretar que o m não seja muito grande, né? Senão vai derivar várias vezes. Essa fórmula pode ser interessante. Então, vamos ver aqui nesse exemplo como é que a gente pode fazer isso. Essa função ela vai ter um polo de ordem 2 em 1 e um polo de ordem 1 em menos i. Como é que eu observo isso? Novamente, eu posso usar a proposição 6.1, olha. Vamos olhar a função em torno de 1, tá? Como é que é a função em torno de 1? Eu posso escrever ela assim, olha, como z sobre z mais i. Deixa eu... Eu posso escrever como z sobre z... Melhor fazer separado aqui. Posso escrever z sobre z mais i sobre z menos 1 ao quadrado. Então, essa função em torno de 1, a proposição 6.1 está mostrando que ela tem polo 2 em 1. Por quê? Porque eu estou tomando a g de z como z mais i. Essa função ela não se anula em 1 e ela é holomorfa num disco centrado em 1. Tá certo? Então, da mesma forma, como é que eu posso ver, chamar de G1? Como é que eu posso ver em que menos i tem um polo de ordem 1? Você escreve como z sobre z menos 1 ao quadrado sobre z mais i. Então, aqui o expoente é 1. Então, o polo vai ter ordem 1, em torno de menos 1. E a função g aqui é z sobre menos 1 ao quadrado, que ela vai ser holomorfa em menos i, tá certo? E não se anula em menos i. Então, posso usar a fórmula. Isso aqui, novamente, eu posso minimizar. Para menos i, então, vai ser o quê? O resíduo, como é um polo simples, a fórmula é o limite de z mais i vezes f de z. Observa que z mais i f de z, para z diferente de i, multiplicando aqui, né? É z sobre z menos 1 ao quadrado. E esse limite é menos i sobre menos i menos 1 ao quadrado. Se você fizer a conta, você vai ver que é menos meio. Certo? E para z menos 1, para z igual a 1? Ora, agora é um polo de ordem 2. M igual a 2 na fórmula de cima, a derivada fica de ordem 1.
E observa que aqui tem 2 menos 1 fatorial é 1. Então é sempre bom não esquecer do fator 1 sobre m menos 1 fatorial, tá certo? Aqui no caso é 1, porque o m é igual a 2. Então fica 1 sobre 2 menos 1 fatorial, que é 1. A gente não pode esquecer dele. Então fica o limite de z indo para 1, a derivada de ordem 1, que o m é igual a 2, z menos 1 ao quadrado f de z. Aqui está o z menos 1 ao quadrado f de z, tá certo? Ou seja, é a função g2, né, se você reparar bem. Melhor, a função g1, que eu defini ali em cima. Então, basicamente, eu estou usando a outra forma, se você quiser, né? É a derivada dessa função avaliada em z igual a 1, que é igual a calcular esse limite aqui, né? Tá? Dessa derivada. Então, você deriva essa função, você vai ver que é isso sobre z mais z ao quadrado avaliado em z igual a 1, é igual a meio. Então, calculei os dois resíduos. Um outro exemplo, como é que eu posso calcular essa integral definida no círculo, melhor, no círculo de raio 5 centrado na origem, orientado no sentido horário. Deixa eu dar um zoom aqui, pra vocês enxergarem melhor. Então, eu tenho o círculo lá passando por 5 e 5, que ele é centrado na origem de raio 5. E tem essas três singularidades, z igual a 1, 4, z igual a menos 3. Então, eu posso calcular, todas essas singularidades são polo de ordem 1, tá certo? Pelo um raciocínio bem parecido com o que a gente fez acima. Como é que eu vejo que o 1 é polo de ordem 1? Basta você, então, olha, considerar a G como isso aqui, ó. Isso dividido por z menos 1, como essa função que eu envolvi, ela é holomorfa em 1 e não se anula em 1, eu tenho que a f é um polo de ordem 1. Mesma coisa por 4 e por menos 3. Então, eu posso aplicar a fórmula de cima. O resíduo de f igual a 1 vai ser o limite quando z igual a menos z indo para 1 de z menos 1 f de z. Está aqui, ó, é a z menos 1 f de z. Tá certo? Vai sobrar só isso sobre z menos 4, z mais 3, que é menos 1 sobre 12. E de maneira parecida, vocês podem fazer aqui para o z igual a 4 e z igual a menos 3. Você tem esses três resíduos. O teorema dos resíduos garante o quê? Que a integral é 2πi vezes somatório dos resíduos do interior das singularidades isoladas no interior da região gama. Só tem essas três, né? Todas as três estão no interior do círculo de raio 5, da circunferência de raio 5. Então, o que você tem? Se você somar os três resíduos, dá 1. Tá aqui a soma dos três resíduos. Tá certo? Que fica simplesmente 2πi. É claro que uma outra observação, essa integral aqui vocês poderiam fazer também pelo quê, pessoal? Pelo mesmo motivo que eu estou fazendo aqui, olha, eu estou separando esse termo aqui sobre z menos 1. Então, em z igual a 1, você poderia também, só um comentário, você poderia usar a fórmula integral de Cauchy, né? Tá certo? Você considera isso sobre, vou chamar isso aqui de, digamos, g de z. Como a g é holomorfa em z igual a 1, em z igual a 1 inclusive, o que você sabe da fórmula integral de Cauchy? Você sabe que 1 sobre 2π vezes isso é g de 1, né? Então, essa integral em torno de z igual a 1, né? Um círculo centrado em z igual a 1 vai ser g de 1 vezes 2π. E tem tudo a ver, ó, se você fizer o g de 1, vai dar exatamente, isso aqui é exatamente o g de 1, ó, menos 1 sobre 12. Tá certo? Então, quando você fizer 2π, ou seja, a integral em torno de z igual a 1 é g de 1 vezes 2π, e tem tudo a ver com essa conta aqui, ó. 2π vezes g de 1. É só uma abordagem alternativa que você poderia também fazer nesse caso. Tá certo? E aí, para polo simples, a gente tem um outro resultado que a gente pode expressar o resíduo sem ser através daquele limite. No fundo, vai usar o limite também. Que diz o seguinte, suponha que você tem um polo simples, tá? Ou melhor, você tem uma função g, da forma g sobre h, onde a g e h são funções holomorfas num disco centrado em Z0. A g não se anula em Z0.
H de Z0 é zero, só que a derivada de H não é zero, em Z0. Então ele diz que F tem um polo simples e também vai dar uma maneira de calcular o resíduo. Tá? Então como é que a gente mostra isso? Ora, como H de Z0 é zero, só que a derivada não se anula, então Z0 é um zero de ordem 1 de H. Tá certo? Vocês viram lá com o professor Yunis, se a derivada se a n menos 1, melhor, se a derivada, se a função é zero, se você quiser a derivada zeroésima, a primeira derivada é zero e a enésima menos 1 derivada é zero, tá? Então, ou seja, h de zero, h de z0 é igual a zero, que é igual a derivada, que é igual a enésima menos 1 derivada, que é igual a zero. E a enésima derivada é diferente de zero, vocês viram que isso aqui vai implicar. Você pode usar a tese de Taylor para mostrar isso. Isso vai implicar que tem a Z0, estou supondo que é uma função holomorfa em Z0, né? O Z0 vai ser um zero de ordem N da H, tá certo? Aqui eu estou pegando H igual a 1, melhor, o N igual a 1, então estou supondo que H de Z0 é igual a zero, só que a derivada já não é zero. Então vai ser um zero de ordem 1. Então isso implica o quê? Que você pode escrever H como Z menos Z0 vezes H de 1, onde H não se anula em Z0. Tá? Como H é contínua e ela não se anula em Z0, diminuindo o raiz se necessário, você pode supor que a H não se anula em toda uma vizinhança de Z0. Tudo bem? Então, como a G de Z0 é diferente de zero, novamente utilizando a proposição 6.1, que eu estou mostrando aí para vocês, novamente, você tem que você vai ter que, só deixando claro, né, que a F, portanto, você vai escrever como a F vai ser G de Z sobre Z menos Z0 H1. Então, você está escrevendo como G de Z sobre H1 de Z, Z menos Z0. Então, no fato, se você for fazer o paralelo com a proposição 6.1, isso aqui que eu estou envolvendo que é a G de Z. Ó. Só cuidado, porque a G de Z aqui não é a G de Z lá, né? Tem esse inconveniente que apareceu o G nos dois enunciados. Mas pegando a G de Z da proposição 6.1 igual a G de Z sobre H1, você tem que, então, que Z0 é um polo de ordem 1 da F, tá certo? Porque G de Z sobre H1 não se anula em Z0. Então, portanto, o que você tem da fórmula de cima? Da fórmula de cima, você tem que o resíduo vai ser o limite quando Z menos Z0 de F de Z. Ora, só que, como a F, isso aqui implica o quê? Olha, essa igualdade implica que Z menos Z0 F de Z é exatamente G de Z sobre H1 de Z, tá certo? Então, o limite de Z indo para Z0 de G de Z sobre H1 de Z. Só que esse limite basta substituir o Z igual a Z0, porque H1 de Z0 é diferente de zero. Então, vai ficar G de Z0 sobre H1 de Z0. E a gente termina observando que, dessa fórmula aqui, olha, H de Z igual a Z menos Z0 H1, você deriva dos dois lados e observa que o H' de Z0 é H1 de Z0. Então, substituindo o H1... Aqui tem que substituir, né? Eu repeti aqui, tem que consertar. Aqui é H', isso aqui já não existe. H' de Z0. Tudo bem? Essa relação que H' de Z0 e H1 de Z0 sai derivando essa igualdade aqui, depois substituindo Z igual a Z0. É bem fácil. Vocês podem verificar aí. Tá? Então, como é que eu calculo o resíduo da cotangente de Z igual a zero utilizando esse resultado? Ora, por definição, a cotangente é cosseno sobre seno. Então, a gente pode tomar a G igual a cosseno, tá certo? E H igual a seno. Eu estou exatamente na notação da proposição anterior. Então, vamos lá, olha. Eu estou pegando a G igual a cosseno, H igual a seno, e a G e H, nesse caso, satisfazem a hipótese dessa proposição 6.5.
Por quê? Porque o cosseno de zero é diferente de zero. O seno de zero se anula em zero, mas a derivada do seno, que é cosseno, não se anula mais em zero. Então, o que diz a proposição anterior? O resíduo vai ser g de zero sobre h' de zero. A derivada do h é o cosseno, né? Porque o h é seno. Então, fica cosseno zero sobre cosseno zero, que é 1. Tá certo? Então, vamos aplicar... É claro que essa proposição anterior você poderia também fazer usando lá o limite, a proposição anterior a ela, tá? Isso não impede não, mas é mais um resultado e eu estou mostrando para vocês como é que vocês podem aplicar esse resultado. Vamos ver outra situação, olha, que eu tenha essa função aqui, a integral de z sobre z menos 1, z quadrado mais i, na curva gama de θ, igual a 2 mais 2 elevado a iθ, o θ variando de 0 até 2π. Deixa eu diminuir um pouco essa figura aqui, que ela está tampando aqui, né? Deixa ela aqui embaixo. Tá? Então aqui, olha, tá. Observa que a gama de θ aqui, a trajetória dela é o círculo de raio 2 centrado na origem, centrado em 2. Aqui está o centro do círculo 2, aqui está o raio também 2. Então é o círculo gama que eu desenhei, a circunferência gama que eu desenhei aí no lado direito. Quais são as singularidades dessa função? É z igual a 1 e z igual a mais ou menos i. Z igual a 1 é porque anula o z menos 1. E I menos I anula um z quadrado mais 1. Observa que só o z igual a 1 está dentro na região interior a circunferência. Ou seja, está no interior esse círculo aí de raio 2 centrado em 2. Então, o que vai aparecer no cálculo do resíduo é só o resíduo em 1, porque é o único que está na região interior da gama, tá certo? O I e o menos I estão fora, que estão marcados aí esses pontos pretos no eixo dos imaginários puros. Então, como é que a gente pode fazer isso? Eu vou escolher g de z igual a z sobre z quadrado mais 1 e h de z igual a z menos 1. Ou seja, eu estou olhando isso aqui, olha, como z sobre z quadrado mais 1. Isso tudo dividido. Isso aqui é ruim, né? Eu estou escrevendo a f de z assim, né? Z sobre z quadrado mais 1. Isso tudo dividido por z menos 1. Tá certo? Então, a g é z sobre z quadrado mais 1. E h de z é z menos 1. Então, as hipóteses são satisfeitas. A g não se anula em 1, tá certo? A g de 1 é meio. H se anula em 1. H de 1 é 0. Só que a galinha de z é 1. E a galinha de 0 é diferente de 0. A galinha de 1 é diferente de 0, tá certo? Então, a derivada de h em 1 é 1 é diferente de 0. Então, as hipóteses do teorema anterior são satisfeitas. Eu tenho que 1 é um polo de ordem 1 da f, e o resíduo da f em 1 é simplesmente g de 1 sobre a derivada de h em 1. Então, isso aqui é 1. G de 1 é meio, fica simplesmente meio. Pelo teorema dos resíduos, a integral é o quê? 2πi vezes o resíduo de f1, que é π vezes i. Tá certo? Então, por último, nós vamos abordar mais algumas maneiras de se calcular o resíduo e também aproveitar para falar que uma coisa interessante, depois que nós vimos toda a função morfoanalítica, que deveria voltar a aplicação desse resultado para calcular alguns limites, mas nunca é tarde, eu vou falar isso agora, tá? Então, aqui vai ser interessante, especialmente no caso de polo de ordem 2, e vocês também vão usar esse tipo de resultado também para resolver a última lista. Tá? Vai ser útil também. Você quer que eu não vou precisar mais? Não. Minimizar talvez eu precise sim. Para resolver a última lista. Então, vou começar observando o seguinte, olha.
que a gente pode fazer para calcular o resíduo? Eu vou expandir. Lembra que eu falei que uma maneira é obtendo a série de Loran? Só que obter a série de Loran algumas vezes é complicado. Só que para calcular o resíduo, eu não preciso obter toda a série de Loran. Basta. Lembra que em última análise, nosso objetivo é calcular o A-1, tá certo? Então, quando eu tenho um caso especial de polo, a gente pode, um a um, ir determinando os coeficientes até chegar no A-1. Lembra quando eu tenho um polo, a parte principal é finita, só tem um número finito de termos? Quando de ordem m, o máximo vai ser o A menos m sobre z menos a0 elevado a m. Então, você pode ir determinando um a um esses termos até chegar em A-1. Tá? Então, antes de fazer mostrar um exemplo que a gente pode obter o resíduo dessa maneira, vamos, como eu falei, utilizar a noção da função holomorfa analítica para estudar alguns limites, para ver como é que isso se aplica em limites, tá? Que em última análise lembra que aparece limite naquela fórmula da derivada. Então, isso vai ser interessante para a gente. Então, eu tenho o seguinte, olha, eu vou denotar por O z menos a0 elevado a n, o que isso vai se representar? Isso vai representar qualquer função constante identicamente nula, ou seja, a função identicamente nula, eu vou dizer que é desse tipo, isso não estava lá na pré-aula, mas eu adicionei depois, ou uma função não constante analítica arbitrária que possui um zero de ordem pelo menos n em z0. Tá? Ou seja, tirando a função identicamente nula, o que é o O z menos a0 elevado a n? Esse símbolo vai representar qualquer função que tem um z0, que tem um zero em z0 de ordem pelo menos n. Então lembra que é bom relembrar o quê? Quando você tem uma função de ordem pelo menos uma função cuja ordem é exatamente n, lembra que ela se escreve assim, vocês viram lá com o professor Yunis. H1 de z, onde H1 de z0 é diferente de zero. Isso é uma função não identicamente nula, cuja ordem é exatamente n. Se a gente tivesse dito que a função identicamente nula tem ordem, digamos, infinita em qualquer ponto, a gente poderia pensar que infinita é pelo menos n, tá? Mas não foi o caso, por isso eu estou dizendo que a função pode ser ou identicamente nula, ou vai ter ordem pelo menos n. Então, o que é h de z, pessoal? Uma função, eu estou relembrando aqui, uma função que tem ordem exatamente n, em z0, z0 é um zero de ordem n, ela se escreve assim, z menos z0 elevado a n, h1 de z, onde h1 de z0 é diferente de zero. E se eu quiser representar uma função que tem ordem pelo menos n, basta então eu tirar essa outra hipótese aqui, tá? E escrever uma função da forma OZ menos zero elevado a n, vai ser uma função, isso aqui é equivalente a dizer que é O z menos zero elevado a n. Porque percebam agora que H1 pode ser identicamente nula, portanto H vai ser identicamente nula, ou H1 pode também ser zero em Z0. Então, portanto, a ordem da H em Z0, se H1 de Z0 for zero, a ordem vai ser maior que n, tá certo? Se H1 de Z0 for diferente de zero, a ordem vai ser exatamente n. Então, basicamente, denotar uma função da forma OZ menos zero elevado a n é toda função que tem essa forma, z menos a0 elevado a n vezes h1 de z. Tá? Por que essa notação é interessante? Essa notação é interessante quando os termos de ordem maior ou igual a n na expansão em série de Taylor não forem revelantes para o que a gente estiver analisando. Daqui a pouco vai aparecer a relação disso com a série de Taylor. Então, quando eu estou usando propriedades que não importa os termos de ordem maior ou igual a n, mas sim que só o fato deles terem ordem maior ou igual a n, mas o valor do termo especificamente não importa, a gente usa essa notação. Então, um exemplo de situação desse tipo é qual? Se eu escrever limite de OZ menos a 0 elevado a n sobre z menos a 0 elevado a n menos 1, isso dizer que isso vai para zero. Quando eu escrevo uma igualdade desse tipo, limite de z indo para z0 de OZ menos a 0 elevado a n sobre z menos a 0 elevado a n menos 1, para todo n maior ou igual a 1, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que
não importa a função f que tem um zero de ordem pelo menos n em z0, a gente vai ter que esse limite f aqui vai ser zero, tá certo? E é claro que isso é fácil de verificar, olha, lembra que uma função oz menos z0 elevado a n é dessa forma aqui, então esse aqui vai ser um limite no fundo sempre desse tipo aqui, né? Limite de z indo para z0, z menos z0 elevado a n, h1 de z, sobre z menos z0. Se simplifica o 1z menos z0 do denominador, vai ficar z menos, limite de z indo para z0. Z menos z elevado a n menos 1 vezes h1 de z, é claro que isso é zero, né? Tá? Então, se Z você tiver uma menos função... Z0 elevado a N menos 1 denominador. Eu não falei isso, não? Isso aí, acho que eu falei isso, Yunis. Isso aqui vai ser limite, Falou, não cancelando, né? escreveu. Ah, sim, sim. Agora sim. N menos 1 no denominador faltou. Ah, obrigado, é claro. Achei que você falou o n-1 da simplificação. Aqui é n-1, né? Então vai ficar z menos z0, h1 de z, que é zero. Basta substituir o z igual a z0 em z menos z0, h1 de z. Então se ficar 0 vezes h1 de 0, que é zero, tá certo? E de forma equivalente, ou seja, então quando, tá vendo? Não importa a função que tenha um zero de ordem pelo menos n em z0, esse limite vai ser zero. Então uma maneira de representar isso é escrever isso aqui, ó. Limite z indo para z0 de o z menos z elevado a n sobre z menos z elevado a n menos 1 é zero. Tá? E de fato isso poderia ser usado de maneira equivalente para definir uma função que é do tipo oz menos z elevado a n. Então uma função vai ser do tipo oz menos z elevado a n se somente se o limite dela sobre z menos z elevado a n menos 1 vai ser zero. Então por quê, pessoal? Isso aqui é interessante. Vocês devem ter feito considerações parecidas quando vocês fizeram a demonstração do teorema de L'Hopital, né? Lá a ideia era você usar que a função era analítica. Eu estou corrigindo a lista ainda, não cheguei nessa questão, não sei o que vocês fizeram. Mas a ideia era vocês usarem que era função analítica e deve ter feito coisas parecidas. Porque, olha só, uma função em geral, ela vai ser em Z0, eu posso escrever ela dessa forma aqui, uma função f, ó. É z menos z0 elevado a n, h1 de z. Pensa que a função é identicamente nula, tá? Onde n é maior ou igual a zero e o h1 de z0 é diferente de zero. Ou seja, se o z0 for um zero, eu estou colocando todo o termo z menos z0, eu estou condensando no primeiro fator z menos z0 elevado a n. Só que o z0 pode não ser um zero, quando n é igual a zero, tá certo? Quando n é igual a zero, eu estou considerando que z0 não é um zero. Então, quando você divide isso, quando você faz então o limite de z indo para z0, de z menos z0 elevado a n, melhor, vou chamar de k, né? Aqui é k maior ou igual a zero. De k sobre z menos z0 elevado a n menos 1. Aqui tem o h1 de z ainda, né? Esse aqui é esse limite aqui, ó. É o limite da f. Quando você faz esse limite, o que vai acontecer, pessoal? Vai acontecer três coisas. Se o k for maior que n menos 1, melhor. Hoje está me faltando espaço. Isso vai ser zero se o k for maior que n menos 1. Isso vai ser h1 de z0 se o k for exatamente n menos 1. E, finalmente, se o k for menor que n menos 1, o que vai acontecer? Vai ficar h1 de z sobre z menos z0 elevado a 1 inteiro positivo. Isso vai para infinito, que é aquela proposição da aula passada. A gente viu que a gente usou basicamente que o limite de g de z sobre z menos z0 elevado a n, desde que a g não se anule z0, isso vai para infinito. Então, se o k, isso aqui vai para infinito, né? O módulo disso, né? Se o k é menor que n menos 1. A gente está usando a notação do limite f, módulo de f indo para infinito, só que também a gente diz que o limite da f vai para infinito quando o limite do módulo vai para mais infinito, tá? Então eu não escrevi isso, mas eu estou aqui abusando e já deixando infinito, no sentido que o limite do módulo vai para infinito. Tá?
Ou seja, para o limite ser zero, o K tem que ser maior que N menos 1. Dizer que é maior que N menos 1 é dizer que é maior ou igual a N, tá certo? Então, K maior ou igual a N, a ordem é maior ou igual a N, portanto, é do tipo OZ menos a 0 elevado a N. Então, é equivalente, tá? Dizer que é do tipo o zero é maior ou igual a N é dizer que esse limite é zero. E uma outra observação é, quando você faz a série de Taylor, você pode ir até a ordem N menos 1, tá certo? Parei aqui em ordem N menos 1. E o que sobra é o quê? Lembra, o que sobra é somatório de K igual a zero, ou melhor, somatório de N igual a... Estou usando... Já usei N. Somatório de K igual a N até infinito. A mesma expressão, né? FK de K fatorial em Z0. Z menos Z0 elevado a K. Ora, como eu estou indo de N até infinito, o que você pode fazer? Essa expressão aqui, olha, vou trazer para cá. Tá me faltando espaço hoje, né? Como o K tá indo de N em diante, você pode fazer o quê? Você pode tirar Z menos Z0 elevado a N e vai sobrar o quê? Somatório de K igual a N até infinito. FK de Z0. Z menos Z0 elevado a K menos N sobre K fatorial. Tá certo? O que sobrou aqui, olha, é uma função holomorfa, porque o K é maior ou igual a N. Então só aparece Z menos Z0 elevado a potências positivas, e aqui você concentrou o Z menos Z0 elevado a N. Então isso vai ter ordem pelo menos N, tá? Se a derivada em a Fn de Z0 for diferente de zero, é exatamente N. Mas pode acontecer que a derivada enésima de Z0 seja zero, então vai ser maior ou igual a N. Maior que N, tá certo? Ou seja, usando a série de Taylor, você pode escrever a função como um polinômio de grau no máximo n-1, tá? Mais uma coisa do tipo OZ menos Z0 elevado a N, porque o que sobra, eu acabei de mostrar para vocês, tem um zero de ordem pelo menos N em Z0. Então, olha só, vamos ver então finalmente como é que eu posso aplicar isso para calcular o resíduo de E elevado a Z sobre seno ao quadrado de Z. Então, olha só, a g de z é elevado a z, vou pegar a g de z igual ao numerador e a h igual ao denominador. Então, você verifica facilmente que a h de zero é zero, porque é seno de zero ao quadrado. A h' de zero ainda é zero. Só que agora a h' de... h aqui, duas linhas, né? Tá errado, tem que corrigir. H duas linhas de zero é diferente de zero. Então, portanto, pelo que a gente acabou de observar lá em cima, o que vai acontecer? O zero vai ser um zero de ordem 2 de H. Sendo o zero de ordem 2 de H e o G de zero igual a 1, novamente pela proposição 6.1, o que a gente tem, pessoal? A gente vai ter que a origem é um polo de ordem 2 da F. Porque o numerador não se anula, é holomorfo em zero, o denominador tem um zero de ordem 2. Isso aqui é outra proposição que nós vimos, na verdade, né? Que a F, isso aqui não é bem essa proposição, não. A gente usou ela para mostrar outra proposição que diz que a F é um polo de ordem 2 se a 1 sobre F tem um zero de ordem 2, onde a função 1 sobre F é definida como zero em Z0. Certo? Então, eu vou ter um polo de ordem 2, tá? No fundo, a gente pode usar a proposição 6.1 se a gente escrever a F de Z assim, olha. Escrever F de Z como E elevado a Z, como H tem ordem 2, Z menos Z0 ao quadrado, vezes H1 de Z, aí sim, você considera G igual a esse termo aqui, Z menos Z0 elevado ao quadrado, aí você pode usar a proposição 6.1, você tem que o zero é um polo de ordem 2, mas basicamente, se você reparar bem, a proposição que eu acabei de falar, que a F é um zero, tem um polo de ordem M em Z0, somente se a 1 sobre F tem um zero de ordem M, basicamente essa é a ideia que a gente fez, tá? Então, a gente tem que... É um polo de ordem 2. O zero é um polo de ordem 2. Então, significa que a F tem qual decomposição, pessoal? Então, ela vai se decompor em... Aqui, ó, A menos 2 sobre Z ao quadrado, porque tem ordem 2, tá certo? A menos 3, A menos 4 já é zero, porque a ordem do polo é 2.
A menos 1 sobre Z, mais AZ0. E a parte aqui, olha, observa que sobraria aqui o quê? Termo em Z, Z quadrado, Z ao cubo. Eu já estou dizendo que é de ordem Z. Que vai me importar para análise só isso. Só saber que o que sobra tem um zero de ordem pelo menos 1 em zero, tá certo? Na origem. Observa que o A-2 necessariamente é não nulo, porque é um polo de ordem 2. A gente já sabe de antemão que o A-2 é não nulo. Como é que eu posso calcular o A-2? Olha, multiplica a expressão de cima por Z ao quadrado em ambos os lados. Você tem o quê? Você tem que Z quadrado f de Z é A-2 mais A-1Z mais A0Z mais... Então vai ficar Z quadrado O de Z. Se eu estou multiplicando Z quadrado por uma coisa que tem tem 0 pelo menos ordem 1, vai ficar OZ ao cubo. Isso aqui está vindo... Z ao quadrado. A0... Ah, obrigado. Z ao quadrado. Aqui, esse termo OZ3 é porque vem da forma ZO de Z, tá certo? Então, alguma coisa de ordem ao cubo. O que você pode fazer agora? Z ao quadrado. Aonde? Ah, não, desculpa. Z quadrado. Obrigado. Z quadrado, O de Z vai ser O de Z ao cubo, tá certo? Passa agora o limite quando Z para zero vai dos dois lados. O que você tem? Do lado direito vai sobrar só o A-2. Que o A-1 de Z vai para zero, o A0 de Z vai para zero e assim por diante. De fato, isso aqui, olha, tudo que sobra aqui, eu poderia ter denotado por O de Z, né? Tá certo? Então, quando você passa Z indo para zero por dois lados, fica só o A-2 do lado direito. Ou seja, o A-2 é o limite de Z quadrado f de Z. E aí, como o f de Z é elevado a Z sobre seno ao quadrado de Z, está aqui, ó. Esse aqui é o f Z quadrado f de Z. Certo? Eu substituí a expressão do f de Z. Só que esse limite você pode escrever como é elevado a Z, seno de Z sobre Z ao quadrado. O seno de Z sobre Z, lembra que vai para 1. O E elevado a zero é 1, então isso é 1. Então achamos o A-2. Uma vez achado o A-2, você pode passar agora isso aqui para o lado esquerdo. O A-2 para o lado esquerdo. Então você vai ter o quê? F de Z menos 1 sobre Z quadrado, porque o A-2 já é 1. O que sobra do lado direito? A-1 mais AZ0 mais O de Z, que está aqui. Certo? Lado direito. Mesmo raciocínio, você pode fazer o limite quando Z vai para zero, dos dois lados, multiplicar essa expressão dos dois lados por Z. Tá certo? Se eu multiplicar Z por isso, o que vai ficar do lado direito? Vai ficar A menos 1 mais A0 de Z mais OZ quadrado. Tá certo? Então, quando eu faço o limite de Z indo para zero dos dois lados, do lado direito sobra o A menos 1. Então, portanto, eu tenho que o A menos 1 é esse limite aqui, de Z vezes F de Z menos 1 sobre Z quadrado, que é Z vezes A menos 1 mais A0 mais O de Z. Tá? Então, Z, aqui eu estou substituindo F de Z menos 1 sobre Z quadrado, só que a F de Z é elevado a Z sobre seno ao quadrado de Z. Se você desenvolver isso aqui e colocar no mesmo denominador comum, você vai ver que é igual a isso aqui, tá certo? E agora vamos calcular esse limite. E aí a gente já tem o resíduo, porque o A-1 é exatamente o resíduo. Como é que eu vou calcular esse limite? E aqui vem aquela aplicação que eu falei para vocês do fato de ser holomorfo, usando essa notação O maiúsculo, e a gente vai ver como é que isso pode ser útil para aplicar limite. Então, olha só, lembra que a seno de Z só aparece na expansão dela termos de ordem ímpar. Então, o primeiro termo dela é Z, o termo de ordem 2 é 0, o termo de ordem 3 aparece. Então, fica tudo que é de ordem 3 para cima, os termos de ordem 3 em diante, eu vou simplesmente denotar por O de Z3. Não me importa quais são esses termos. Basta eu saber o que sobra tem ordem 3, pelo menos 3 em 0, tá certo? Então, quem é seno ao quadrado de Z? Então, eu vou levar o lado direito aqui ao quadrado. Olha, seno ao quadrado de Z é pegar isso aqui ao quadrado. Então, vai ficar, isso aqui ao quadrado? É o quadrado do primeiro, Z quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, tá? Então, olha, o quadrado do primeiro, OZ vezes OZ3 é OZ4, e OZ3 vezes 2 é OZ3 ao quadrado. Se você pegar duas funções que têm um zero de ordem pelo menos 3 e multiplicar,
você vai ter uma função com zero de ordem pelo menos 6, tá? Isso aqui talvez eu pudesse colocar como propriedade O de z menos z0 elevado a n vezes O de z menos z0 elevado a m. Isso aqui também vai ser uma expressão do tipo O de z menos z0 elevado a n mais m. Tudo bem? Você escreve o fato de ser de ordens, isso vai ficar muito claro o que eu acabei de falar. Se você pegar uma de ordem n e multiplicar por ordem de n, pelo menos m, o produto vai ter ordem pelo menos n mais m. Tá certo? E aqui, olha, eu tenho aqui, como eu falei, o 2z OZ3 eu escrevi como OZ4 e o OZ3 ao quadrado OZ6. Só que eu tenho OZ4 mais OZ6, eu vou ter OZ4. Então, também poderia falar o quê? Se você tem que O de z menos z0 elevado a n mais O de z menos z0 elevado a m, isso vai ser O de z menos z0 elevado a k, onde k é o mínimo de nm, tá certo? Então, novamente, se você tem uma soma, tem uma que tem ordem pelo menos 4, zero de ordem pelo menos 4, você está somando com uma de zero de ordem pelo menos 6, a soma vai ter zero de ordem pelo menos 4, tá? Então, deixa eu só, já que a gente está falando, né, a gente não tinha falado antes. Então, por exemplo, suponha que a h seja essa função aqui e a g seja essa. Então, h de z é z menos z0 elevado a n vezes h1 de z, e a g de z é z menos z0 elevado a m vezes g1 de z. Então é bem fácil mostrar, pessoal, como eu falei, eu podia deixar como exercício, mas eu vou fazer aqui. Então, quem é h de z mais g de z? Ora, você pode colocar aqui o k em evidência. Vou supor que sem perda que o n é maior ou igual a m, tá? O mínimo é m. Então você vai botar o z menos z0 elevado a m em evidência, vai sobrar o quê? Z menos z0 elevado a n menos m, h1 de z, mais g1 de z. Então você está mostrando com isso que a soma tem ordem pelo menos m, que é o mínimo, tá certo? E por outro lado, o produto h de z vezes g de z, você vai poder escrever como z menos z0 elevado a n mais m, que você está fazendo um produto, vezes h1 de z vezes g1 de z. Então fica claro que o produto tem ordem pelo menos n mais m. Tá certo? Então a gente vai usar isso toda hora também, esses fatos que é fácil de perceber o que está acontecendo. Então, resumindo, nós obtivemos aqui em cima que a seno ao quadrado de z é z quadrado mais OZ4. Ora, a gente está acabando de mostrar novamente que h de z tem um zero de ordem 2 na origem, tá certo? Porque ela é z ao quadrado mais uma coisa que tem ordem 4, então você vai escrever isso aqui como z quadrado, que multiplica 1 mais OZ2. Então, uma coisa da forma 1 mais OZ2 não se anula na origem. Você escreveu como z quadrado vezes uma coisa que não se anula, então, portanto, a gente está vendo de outra forma que o zero tem ordem 2 na origem. Tá? E a e elevado a z, como é que você pode escrever ela? Eu vou escrever como 1 mais z. Qual seria o próximo termo aqui? A gente sabe da expansão dos séries de t do e elevado a z, seria z quadrado sobre 2 fatorial, mais z ao cubo sobre 3 fatorial, assim por diante. De z quadrado em diante, eu vou simplesmente denotar por OZ2. Tá? Então, lembra que eu quero olhar para esse numerador aqui, ó, que aparece no limite. Z quadrado é elevado a z menos seno ao quadrado de z. Então, z quadrado é elevado a z menos seno ao quadrado de z, então, portanto, é o quê? O z quadrado de z está aqui, ó. Cadê? Melhor, o z quadrado é elevado a z vai ser o elevado a z multiplicar por z quadrado. Então, vai ficar z quadrado vezes 1, z quadrado, z ao cubo, que é z quadrado vezes z, mais OZ quarta, que é z quadrado vezes O de z2. Então, está aqui essa primeira parte, tá? Então, isso aqui é o z quadrado elevado a z. E aqui está o seno ao quadrado de z, que a gente viu ali em cima, que é da forma z2 mais OZ4. Certo? Z2 mais OZ4.
Então, observa que o z quadrado simplifica, vai ficar z quadrado menos z quadrado é zero. Então, vai ficar simplesmente z3 mais oz4 menos oz4. oz4 menos oz4, usando a proposição acima, é da forma oz4, tá certo? Então, a soma... Aqui poderia ser mais ou menos também, é claro, né? Aqui poderia ser mais ou menos. Então, oz4 menos oz4 é oz4. Então, o numerador a gente já viu que é da forma z3 mais oz4. E o denominador? O denominador é z seno ao quadrado de z. O denominador que aparece nesse limite aqui, ó. Z seno ao quadrado de z. O seno ao quadrado já está aqui, é z2 mais oz4. Então, portanto, o denominador vai ser z vezes z2 mais oz4, que vai ser z3 mais oz5, tá certo? Então, portanto, o a menos 1 vai ser esse limite, eu repeti aqui. É o limite de z indo para zero, o numerador é z3 mais oz4, o denominador é z3 mais oz5. Então, vai ficar z3. Então, eu botei z3 em evidência. Fica o quê? z3, 1 mais oz, tá? Então, uma coisa que é da forma oz4, você pode colocar o z3 em evidência, vai ficar z3 vezes oz, que eu chamei aqui. E colocando o z3 em evidência embaixo, vai ficar o quê? 1 mais oz2. Ora, isso aqui vai para 1. Isso aqui vai para 0, né? O z3 simplifica com z3, esse limite é 1. Então, o a menos 1 é 1. É exatamente o resíduo. Você poderia estar pensando assim, olha, esse limite aí, z indo para 0, z quadrado é elevado a z menos c no quadrado de z, sobre z c no quadrado de z, basta fazer L'Hopital. Não sei porque ele está fazendo isso tudo. Então, toma cuidado. Às vezes, o L'Hopital, essa aqui é uma maneira interessante em várias situações. Se você for fazer o L'Hopital, quando você faz o L'Hopital, a gente já sabe que tem ordem... a gente já mostrou que tanto em cima e embaixo, o zero tem ordem 2, né? Então, quando você for fazer o L'Hopital, você vai ter que derivar 2 vezes. Dependendo da expressão, vai começar a dar uma coisa muito grande, tá? Então, esse termo aqui é bem interessante para evitar esse tipo de conta que você pode achar que o L'Hopital vai dar jeito, mas as contas podem crescer, tá? Então, agora eu vou dar uma outra maneira. Uma segunda maneira para a gente treinar. A segunda maneira de mostrar que de calcular o resíduo, eu vou usar aquela fórmula lá em cima. Como é um polo de ordem 2, a gente sabe, então, que o resíduo vai ser o quê? O limite quando z vai para 0, da derivada de z quadrado vezes f de z. Então, vai ficar z quadrado é elevado a z sobre c no quadrado de z. Então, isso aqui é z quadrado f de z, tá certo? Z quadrado f de z. Então, eu vou calcular esse limite. Aqui eu já escrevi a derivada. Se você fizer a derivada, você vai conseguir separar a derivada. Você vai usar a regra do quociente, é claro, né? Você vai separar em z elevado a z sobre seno de z vezes esse outro fator aqui. A primeira parte é fácil de calcular o limite, tá? Porque z sobre seno de z é 1, é elevado a z é 0, é igual a 1. Como é não nulo e eu sei que esse limite existe, com certeza o limite da expressão de dentro aqui tem que existir também. Porque esse limite aqui primeiro é não nulo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular esse limite aqui dessa segunda expressão. Olha, mais complicado. A gente vai mostrar que esse limite também é 1. Então, portanto, o resíduo vai ser o limite dessa primeira parte, que é 1, vezes da segunda parte, que é 1, e vai ser 1. Tá? A gente já sabe que é 1, porque a gente fez uma primeira solução, a gente tinha achado que é 1. Eu vou dar uma segunda solução. Então, como é que a gente vai achar a segunda solução? Olha, novamente, é limite de 2 mais z, seno z, menos 2z cosseno z, sobre seno ao quadrado de z. Mesma observação. Professor, basta aplicar L'Hopital. As contas... Tenta fazer por L'Hopital depois. Eu não tentei, de fato, mas... As contas podem ficar muito grandes, tá? Inclusive, a gente pode ser levado a algum possível erro de conta, tá? Mas como é que a gente vai fazer isso? Eu não vou aplicar L'Hopital, vou usar a ideia de escrever em expansão, né? E usando o símbolo O maiúsculo. Então, mesma coisa, cosseno de z. Lembra que o cosseno de z é 1, só aparece em termos de ordem par. Todos os termos de ordem ímpar são 0. Então, todos os termos de ordem 2 em diante, eu vou escrever como O é 2. Então, quem é o 2 mais z seno z? Que é essa primeira expressão aqui. O 2 mais z seno z, pessoal, vai ficar então 2 mais z. O seno de z a gente já sabe que é z mais O é 3. Então, quando eu multiplicar, vai ficar o quê? Z2, vai ficar 2 vezes Z, 2Z, tá aqui, ó.
vai ficar Z vezes Z, Z2. E todos os outros termos são OZ3, porque é 2 vezes OZ3, que eu vou colocar em OZ3. E Z vezes OZ3, que seria OZ4. Só que como está somando com esse OZ3, eu vou deixar OZ3 mesmo, tá? Então aqui tem, é claro, em princípio teria o OZ4 aqui. Mas OZ3 mais OZ4, no fundo também vai ser do tipo OZ3. Então não vou escrever o OZ4. E quem seria o 2Z cosseno Z? Que é esse outro termo aqui que aparece no limite. Como o Z é da forma 1 mais OZ2, 2Z cosseno Z vai ser da forma 2Z mais OZ3, tá? Então, portanto, quem vai ser 2 mais Z seno Z menos 2Z cosseno Z? Vai ser, então, portanto, observa que aqui vai ser isso menos isso. Então, o 2Z vai simplificar com 2Z. Vai ficar Z2, que aparece no 2 mais Z seno Z. Então, está aqui Z2. Mais OZ3 menos OZ3, que é OZ3. Tudo bem? Então, vai ser limite de Z indo para zero do numerador, que a gente acabou de mostrar que é Z2 mais OZ3, sobre o denominador, que é seno ao quadrado de Z. A gente já tinha visto lá na primeira parte, olha, que o seno de quadrado de Z, cadê? O seno ao quadrado de Z está aqui, né? É Z2 mais OZ4. A gente já tinha calculado. Então, aparece no denominador Z2 mais OZ4. Então, novamente, isso aqui vai ser 1. Né? Porque é aquela mesma história. Você pode colocar Z2, 1 mais OZ. E o denominador Z2, 1 mais OZ2. Isso vai ser 1. Tudo bem? Então, só uma observação final, né? Limite de Z indo para Z0. A. Z menos Z0 elevado a N. A1. Mais O. Z menos Z0 elevado a N mais 1. Então, de fato, aqui eu vou colocar O, Z menos Z0 elevado a K sobre A2, Z menos Z0 elevado a N, mais O, Z menos Z0 elevado a M. Isso vai ser A1 sobre A2. Desde que o K e o M sejam maiores que N. Certo? É isso que a gente está usando aí, né? A ideia é o quê? Você vai colocar Z menos Z0 elevado a N em evidência em cima e embaixo. Vai sobrar só A1 sobre A2, porque o que sobra vai para zero. Vai ficar o que sobra vai ficar 1 mais OZ menos Z0 elevado a K menos N em cima. E embaixo, depois que você colocar Z menos Z0 elevado a N em evidência, vai ficar 2 mais OZ menos Z0 elevado a N menos K embaixo. Tá certo? Então é isso, pessoal. Eu vou parar por aqui. Retornamos depois na próxima aula para ver aplicações do Teorema dos Resíduos, que é o cálculo de integrais reais. Obrigado.